Imagine um templo tão poderoso que não só reverberava com sons, mas também tinha a capacidade de comunicar-se com aqueles que o entravam. Esse templo existiu de verdade? Era um artefato sagrado ou algo mais profundo? Hoje, vamos explorar uma teoria fascinante. Será que os egípcios tinham o domínio da vibração sonora de uma forma que ainda não conseguimos entender? O Antigo Egito é conhecido por seus mistérios e tecnologias avançadas, mas, quando falamos sobre som, a história se torna ainda mais intrigante. Sabemos que o som tem o poder de influenciar a matéria. Em culturas antigas, o som era visto não apenas como uma ferramenta, mas como uma força universal capaz de alterar realidades. Os egípcios, com sua sabedoria incomparável, podem ter sido mestres da manipulação das ondas sonoras. E não estamos falando apenas de instrumentos musicais ou cânticos religiosos. O som pode ter sido usado como um meio de alcançar estados elevados de consciência, ou até mesmo, como dizem alguns, de mover pedras gigantes para construir suas pirâmides. Nos templos egípcios, o som não era apenas uma parte da ritualística, ele era central. Há evidências de que certos templos, como o Templo de Karnak, foram projetados com um conhecimento avançado sobre acústica e vibração. Muitos pesquisadores acreditam que os egípcios usavam a arquitetura de seus templos para manipular as frequências sonoras, criando efeitos acústicos que permitiam aos sacerdotes entrar em estados de transe ou induzir experiências místicas. Existem relatos de que dentro dos templos, sons misteriosos eram ouvidos sem origem aparente. Seriam esses sons criados por ressonâncias naturais da estrutura? Ou havia algum outro fator envolvido? O som poderia ter sido usado para se comunicar com o divino? O próprio som, talvez, se tornava uma linguagem sagrada. Outro aspecto intrigante da conexão entre os egípcios e o som é a teoria da levitação. Alguns pesquisadores sugerem que os egípcios poderiam ter utilizado frequências sonoras específicas para mover blocos de pedra pesados durante a construção de monumentos e pirâmides. Para muitos, essa ideia parece fantástica, mas a ciência moderna começou a demonstrar que é possível mover objetos com som. E se os egípcios já soubessem disso? A vibrational levitation, ou levitação por vibração, ocorre quando uma frequência específica é emitida, criando ondas de pressão que podem levantar ou mover objetos. E se as grandes pedras que formam as pirâmides não foram apenas transportadas por força física, mas também pela manipulação de ondas sonoras? No século XXI, cientistas e engenheiros começaram a estudar as antigas estruturas egípcias e a acústica dos templos. Em 2018, um grupo de pesquisadores usou tecnologias modernas para analisar as propriedades acústicas do Templo de Karnak. Eles descobriram que certos sons ou vibrações criadas nas salas principais do templo podiam ser amplificados de maneira surpreendente. Eles não tinham apenas uma função religiosa, mas uma função prática e talvez científica. Além disso, pesquisadores de universidades ao redor do mundo continuam investigando se os egípcios poderiam ter usado a acústica para abrir passagens secretas ou até mesmo para propósitos terapêuticos. A vibração sonora tem a capacidade de afetar nosso corpo de maneiras que ainda estamos começando a compreender. O som pode ser uma chave para desbloquear aspectos do universo que a ciência moderna ainda tenta entender. Em vários templos egípcios, há também relatos de sons místicos e eventos que não podem ser explicados facilmente. Por exemplo, o som de cânticos feitos em determinados pontos dentro de um templo poderia ter uma ressonância tão forte que parecia falar com os visitantes. Isso acontece porque o som, em sua forma mais pura, pode criar ondas que afetam a matéria de uma forma que ainda é difícil de explicar.
Quando olhamos para as práticas religiosas dos egípcios, vemos que o som tinha um papel de conexão direta com o divino. As preces e os cânticos não eram apenas palavras, eram vibrações intencionais projetadas para alcançar o mundo espiritual. O som para os egípcios era uma ponte entre o humano e o divino, um meio de se comunicar com os deuses. Há algo surpreendente sobre a arquitetura dos templos egípcios que merece nossa atenção. Muitos estudiosos notaram que a disposição dos templos e dos seus corredores formavam um arranjo específico, onde a acústica se tornava mais intensa. Quando você falava em certos locais dentro do templo, sua voz ecoava de maneira única, criando uma sensação quase sobrenatural. Os templos eram muitas vezes projetados para que os sons se amplificassem, criando um ambiente de reverberação que poderia ter efeitos profundos sobre a mente e o corpo. Esses efeitos acústicos não eram acidentais, mas cuidadosamente planejados para induzir estados alterados de consciência, para que os sacerdotes pudessem se conectar com as divindades de maneira mais profunda. Os egípcios entendiam que o som poderia funcionar como um canal de energia. Os templos, com suas pedras imponentes e formas geométricas precisas, não eram apenas locais de culto. Eram também dispositivos de captação e canalização de energia. O som, como uma vibração, pode ter sido usado para amplificar essa energia e direcioná-la de maneiras que nós ainda não conseguimos replicar. Essas vibrações poderiam, de acordo com alguns estudiosos, ativar poderes ocultos nos templos, ou até mesmo curar. O som pode ter sido visto como uma ferramenta, não apenas espiritual, mas também física, capaz de manipular a matéria e a energia ao redor. O que sabemos com certeza é que o som e a vibração tinham um papel profundo no Antigo Egito. Seja como um meio de comunicação divina, uma ferramenta para mover grandes blocos de pedra, ou um meio de alcançar estados elevados de consciência, os egípcios estavam claramente à frente de seu tempo. A teoria de que os egípcios dominavam a vibração sonora continua a intrigar e a fascinar, desafiando tudo o que sabemos sobre as capacidades tecnológicas da antiguidade. Talvez o verdadeiro mistério seja que, ao manipularem as ondas sonoras, os egípcios estavam tocando o próprio tecido da realidade, conseguindo fazer o impossível acontecer. Quem sabe o que ainda falta descobrir sobre o som e sua relação com o cosmos e o Antigo Egito? O que restou do seu conhecimento pode estar de fato oculto nas pedras dos templos e nas frequências perdidas no tempo. O templo que falava pode ser um enigma eterno,